Boa tarde! Deixa eu pôr um cobertor aqui que tá um frio. Vocês estão bem? Boa tarde para todos que estão chegando. Olá para você que está assistindo essa live depois, né? No YouTube. Boa tarde, gente. As lives agora vão ficar aqui no Instagram durante um período e depois, se você quiser assistir gravado, lá no nosso canal do YouTube, que é o mesmo nome, tá? Enfermeiros Rumo ao Zéu. Boa tarde, tudo bem? Camila, Patrícia, Kelly, Cris, um monte de gente chegando aí, Gisele, beijo pra vocês, obrigado por estarem aqui. Thaísa, acabamos de conversar. Aí, Thaís, é uma boa oportunidade da gente conversar aqui pra você contar pro pessoal. Tô aqui no trabalho fugindo um pouquinho pra ver. Tudo bem, gente? Eu fico muito feliz que vocês prontamente entram aqui na live. Eu quero falar sobre validação. Por que esse assunto hoje? Porque justamente eu tô revendo as coisas de validação, tava vendo com a Thaísa, o assunto que vai estar no workshop, né? E tava atendendo uma outra enfermeira também, duas que estão iniciando esse processo e perguntando quais são as etapas e perguntando quais são as prioridades, tarará. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Decidir, eu quero ser enfermeira nos Estados Unidos, o que eu preciso fazer? Claro que no workshop eu vou te ensinar detalhadamente sobre a validação, né? Esse workshop teve um upgrade do workshop passado, onde eu só falava sobre, dessa vez eu resolvi inserir passo a passo de como é a validação do CGFNS e da Joseph, item por item, as ciladas, o que você precisa, como enviar os documentos. Então, você vai ser capaz de fazer a sua validação por você mesmo, tranquilamente, tá? Mas, o que eu quero dizer aqui é assim, tá, Angélica? Eu quero ser enfermeira nos Estados Unidos, o que eu faço? Eu vou fazer minha validação amanhã, eu não quero saber, eu vou resolver isso, o que eu faço agora? A validação é importante? Ela é fundamental, ela é pré-requisito. Mas pensa uma coisa, validação serve para quê? Para você ter a permissão de você fazer o seu NCLEX. O NCLEX é a prova para você, é a prova do board, que você vai ter a sua licença emitida. Para quem é novinho aqui nesse assunto, é tipo a OAB no Brasil. Você tem o seu bacharel em direito, mas para você ser advogado, você precisa fazer a prova da OAB, aí sim você pode abrir esse consultório, não é isso? Eu não tenho muito conhecimento em direito, mas creio que seja isso. Aqui nos Estados Unidos, você faz seu bacharel em enfermagem e você só pode exercer depois da prova do NCLEX. Para nós, enfermeiros internacionais, já temos o bacharel, então a gente valida, então a gente prova que a gente tem o bacharel compatível com o dos Estados Unidos, todo mundo consegue validar, as horas dá certo, as faculdades preenchem o formulário com raríssimas exceções, assim, 99,9% todo mundo consegue validar. E aí você vai ter direito a fazer o seu NCLEX. Quando você faz o NCLEX, você tem a sua licença e aí sim é que a vida começa, né? Então, assim, precisamos esclarecer alguns pontos. Não adianta você que nem tem o inglês ou tá muito no comecinho ficar desesperado para fazer a validação. Você vai precisar fazer, você já pode começar a fazer, mas você tem que entender que não é a validação que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você aprender inglês suficiente para fazer o NCLEX. O que é o inglês suficiente para fazer essa prova abençoada? Meu Deus! Você precisa ter boa leitura e interpretação de texto. Basicamente é isso. Angélica, mas e os vídeos que tem sobre NCLEX e todo o resto do material? Ok, eles são materiais complementares. Se você não assistir nenhum vídeo, você pode muito bem passar no NCLEX, desde que você leia muito bem, compreenda o que está escrito e consiga responder as questões que são tudo alternativa. Então, você precisa ler, entender e devolver, escolhendo a alternativa correta. Por que tem que ter uma boa leitura? Porque, às vezes, uma palavra muda todo o conceito da frase, tanto da pergunta quanto da resposta. Então, vamos deixar claro isso. Validação é importante?
É. Ela é fundamental? É. Ela é a sua high priority? Só preciso pensar nisso? Não. Se você tem a sua validação e você não tem inglês suficiente para estudar para o NCLEX e, consequentemente, se preparar para a prova, a sua validação não serve para nada. Ela vai ficar guardada na gaveta. Ela tem validade de 1 ano. Se você, dentro desse 1 ano, não aplicar para o board e der consequência no seu processo, você vai ter que pagar uma taxa de novo. Então, gente, acalme os corações. Vamos fazer a validação. Eu vou ensinar para vocês, mais uma vez, passo a passo. Eu tô aqui com todos os formulários. Eu achei que na minha vida eu nunca mais ia ter que olhar para isso aqui. Olha o que vocês fazem comigo. Mas é tão interessante que quando a gente tem um propósito, a coisa muda de sentido, né? Eu olhava esse símbolo aqui do CGFNS, eu sofria com ele. Porque foi tão doído para eu ter a minha validação. Mas hoje em dia eu já entendi, ainda bem, né? Depois de tanta luta, e tenho condições de passar para vocês. Então, assim, o que a gente vai abordar sobre validação no workshop? Vai abordar as duas empresas, CGFNS e Joseph. Qual a diferença entre elas? Valores, prazos, documentos e o procedimento em si. Qual é o procedimento? Como você entra no site, como você preenche o formulário do site e como você preenche, principalmente na parte do CGFNS, os formulários que vão ser enviados para o CGFNS. Eu vou te ensinar o jeito de enviar, quais são os cuidados que você precisa ter. Nada disso dá para fazer de qualquer maneira, do jeito que você acha que tem que fazer. Se você não seguir um caminho muito específico, você vai ter problema no seu processo. Então, essas são as pegadinhas do processo. Então, a Joseph, ela é mais simples, vou passar também. E o CGFNS, ele é mais chatinho. Tem coisas no site que se você preencher, você vai ter problema. Tem coisas no site que se você não preencher, você vai ter problema. No formulário da faculdade, você tem algumas orientações muito específicas de como abordar a faculdade, como você ter esse formulário preenchido adequadamente, como você ter uma boa comunicação com a faculdade. Para o Corém, você vai ter que enviar para o Corém, e aí tem que ter o cuidado de como enviar esse documento do Corém para o CGFNS. Tem a questão do 2º grau também, que você vai precisar fazer o contato com a sua escola, né, o colégio que você estudou, ensino médio. Se é no CGFNS é de uma maneira, se é pela Joseph é de outra maneira. Por que você deve validar por uma empresa ou não? Então, assim, a partir do momento que você tem toda a informação, que é isso que a gente vai conversar no workshop, eu tô falando só do módulo validação, tá? O workshop, ele tem, sei lá quantos módulos, eu posso até abrir aqui para contar. No módulo validação, que é apenas um deles, você entendendo todo esse cenário, você vai estar apto a decidir qual a melhor empresa para você, traçar as estratégias de approach lá na universidade, como você otimizar todo esse preenchimento. Você vai ter ideia de quanto tempo esse processo vai demorar para acontecer. Você vai ter noção se você vai estar preparado para o NCLEX ou não. Um exemplo, não, eu tô preparada para o NCLEX daqui a 1 mês, eu já tô estudando, tal, não sei o quê. Vamos supor, né? Mas eu ainda não fiz a validação. Difícil isso acontecer, mas vamos supor. Então, qual empresa você tem que escolher? Ou então, eu não tenho nada, eu descobri ontem esse processo e eu quero fazer. Qual empresa eu tenho que escolher? Aonde eu quero morar? Então, na validação é um pacote de informações que você precisa ter para você tomar as melhores decisões dentro da sua preparação individual, principalmente a respeito de inglês, quanto para as suas expectativas aqui nos Estados Unidos, onde você deseja morar, por que você quer morar nesse lugar, qual vai ser a estratégia para você otimizar seu processo, faço por um board que aceita fazer sem inglês, faço pelo outro
que tem que ser com inglês? Como que eu sei qual é o pré-requisito de cada board? São 50, são todos diferentes. Então, isso tudo a gente vai abordar no workshop, tá bom? É extremamente completo. Tem que ter caneta e papel na mão, porque a gente vai desenvolvendo o assunto e as dúvidas vão surgindo. E às vezes uma dúvida que você nem sabe que tem é a dúvida do seu colega. E aí você consegue desenvolver uma linha de raciocínio pertinente para a sua história, né? Cada um de nós tem um background, uma vivência diferente no Brasil e na enfermagem e tem expectativas para essa vida nova aqui diferentes. Esse processo não é uma receita de bolo. Então, por isso que você precisa ter o conhecimento geral para aí sim tomar as decisões melhores para você. Porque se você se baseia no processo do colega, que é que tem, de repente, que chegou o Walmart aqui. Desculpa, gente. Toda vez que chega eu tomo um susto. Se não você se baseia no processo do colega, faz igualzinho, só que aquilo não serve para você. E aí, de que funcionou? Né? De que resolveu você? Claro, você fez, mas aí de repente você tem que refazer alguma coisa porque o seu objetivo passa por um outro caminho. Então, assim, aquietem os corações. A validação é muito importante, mas sem inglês, sem NCLEX, ela não vale para nada. Então, Angélica, o que eu preciso efetivamente fazer para eu chegar aí? Estudar inglês. Mas eu não sei nada, por onde eu começo? Pelo ABC, pelas cores, pelo verbo to be, pela gramática, simple present, tudo aquelas chatices que a gente acha que sabe, que já ouviu falar em algum momento, mas que na real tá tudo travado. Então, assim, como que eu começo a estudar? Se você tem grana que você pode investir para um professor particular ou numa plataforma de ensino, hoje em dia tem muitas, né? Pega um roteiro com um profissional. Angélica, eu não tenho dinheiro, então eu não vou fazer esse processo, isso não serve para mim? Não. Não é isso. Esse serve para você também, o processo serve para você. Só que você vai ter que arrumar estratégias para burlar essa dificuldade que no caso é momentânea. Né? Você tá sem dinheiro agora, mas você não vai viver a vida inteira sem dinheiro. Você vai arrumar um jeito de fazer uma grana extra, você vai vender alguma coisa, você vai pegar um empréstimo, você vai vender o carro, você vai fazer uma rifa. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai fazer o processo acontecer. Afinal de contas, você não quer viver a vida inteira dessa mesma maneira, né? Então, você não tem dinheiro. Se você não fizer nada, você vai continuar sem dinheiro o resto da vida. Que as coisas não caem do céu, né? Pelo menos nunca caiu pra mim, para as pessoas que eu conheço. Imagino que pra você também não vai ser. Então, aí você vai entrar no YouTube, põe lá, aula de inglês nível básico. Assiste as aulas e vai anotando. Ai, mas será que isso resolve? Gente, pra quem não sabe nada, tudo é bastante. Você vai criando um repertório na sua mente, um repertório de inglês. Aí, um mês você não tem grana pra pagar o professor, 2, 3... No quarto mês, você já arruma um dinheirinho para fazer uma aula por semana. Aí, tudo aquilo que você foi aprendendo, você já consegue chegar na aula já sabendo, entendeu? O professor não vai precisar te ensinar tudo aquilo que você já aprendeu. Então, vocês precisam abrir a mente. Às vezes, a situação tá ruim naquela hora, mas é só naquela hora, né, gente? Vocês vão fazer algo para que essa situação venha a melhorar. Deixa eu ver uns comentários aqui. Bem na hora que eu estava vendo seus stories. Você fez inglês com quem? Já vou responder. Ai, menina, paguei pela Joseph e se considerar a Georgia, já vi que não aceitam. Isso, no workshop eu vou te explicar detalhadamente por que escolher uma e por que escolher a outra. Mas se você já pagou, relaxa, segue sua vida. E aí lá na fase do sponsor você vai reconsiderar se você vai continuar com a Joseph ou se vale a pena o investimento de ter um outro report, tá? Existem pessoas que fazem isso, que precisaram fazer e que deu tudo certo. Então, se você já fez, segue a vida. A Joseph agora aceita 26 estados, era 25, agora entrou a Pensilvânia. Então, cada dia eles estão incorporando mais estados.
até você chegar na fase do sponsor, pode ser que a Georgia, né? Quem sabe, entre nisso. Deixa eu tomar uma água. A Patrícia tá falando, se eu tivesse te conhecido antes, teria esperado para fazer. Acabei fazendo antes e tem essa questão a Joseph não ser aceita em todos os estados. Bom, mas eu estou no workshop do NCLEX. Isso aí. Então, validação sem NCLEX não resolve nada, né? Então, você vai entender como o NCLEX funciona, qual é o tripé de desenvolvimento para o NCLEX, que como que fala? Inteligência emocional e todo um preparo da sua mente para enfrentar esse desafio. A outra parte é estratégias da prova e a outra parte é aprender os conceitos, fundamentos de enfermagem para usar aqui. Angélica, eu já sou enfermeira, já sei fundamentos de enfermagem. Você acha que sabe. Quando você começar a estudar, você vai ver que tem muita coisa que você precisa reaprender, refrescar na memória, conhecer coisas novas. Então, tem que estudar, tá, gente? Ainda que você seja um enfermeiro top das galáxias, você precisa estudar. Ela tá falando da Patrícia. Você é uma bênção, Deus te usa muito, menina. Obrigada. Fico feliz em colaborar com vocês. Camila tá dizendo, gente, eu conheci o curso do Mário Vergara e gostei muito da didática dele. As primeiras aulas são gratuitas para quem está sem grana para começar. Se você vai no Google e coloca assim, aula de inglês gratuita, você vai ter milhares de opções. E aí você tem que ver o que funciona para você. Vocês acreditam que eu tô gripada de novo? Ai, desculpa, gente. Você tem que ver o que dá certo pra você. E você gostar da plataforma que você tá é bem importante. Senão... Peraí, gente. Desculpa. Senão você agarra um ranço daquilo, porque estudar inglês já é desafiador. Se você não tiver ali num ambiente, nem que seja um ambiente online que você goste, fica chato. Então busca algo que você goste, assim, né? Um professor que você simpatiza, e vai agregando conhecimento. Cada dia um pouquinho e você vai ver que naturalmente, pensa assim, você é um copo vazio, né? Cada coisinha que você aprende vai gotejando uma coisinha lá dentro. Uma gotinha, uma gotinha, uma gotinha, uma gotinha. O copo, ele transborda da noite pro dia? Não. Então, o transbordamento é a sua produção, principalmente a parte do speaking. Então, para você conseguir falar, que é transbordar, você precisa encher esse copo. E não existe encher esse copo de muita água de uma vez. É na gotinha em gotinha. E sempre treinando aquilo que você já aprendeu. Aí sim vai ter uma hora que naturalmente o seu cérebro começa a fazer as conexões de tudo que você aprendeu e as coisas vão acontecendo. Então você precisa fazer o input antes, que é aprender. Aprende as palavras, aprende a montar as frases, né? Aprende os connectors, vai aprendendo, faz lista no caderno e aí depois você começa a montar as frases, depois você começa a saber expressar suas ideias e assim vai. É um processo, tá bom? Então, validação é importante? Validação muda a vida da gente. Você tem, entre aspas, um diploma americano, mas a validação sozinha vai fazer seu processo andar? Não vai. Então esquece isso. Eu não vou fazer o processo porque eu não tenho dinheiro. A validação $400, Angélica. Tô apertada. Ok, mas para estudar inglês você não precisa gastar nada, pelo menos a princípio, né? Ou se você precisa investir, você vai investir, sei lá, paga seu professor uma aula por semana, daí melhora um pouco, paga 2 aulas por semana, aí estuda gratuito. Quem quer faz acontecer, né, gente? Até nos stories hoje eu tava brava. Porque eu vejo que existe uma cultura de vitimização, sabe? Eu não faço porque eu não posso. Eu não faço porque pra mim é muito difícil. Eu não faço porque a minha situação... Gente, é ruim pra todo mundo. Não tem enfermeiro rico, não tem enfermeiro que tem tempo de sobra.
Enfermeira, a maioria é tudo lascado, tem que trabalhar em 1 ou 2 empregos, tem família para sustentar, tem que ficar horas no transporte público ou dentro do carro dirigindo, mas normalmente mora longe do trabalho, não tem dinheiro sobrando e um monte de gente consegue fazer o processo. A diferença de quem faz e quem não faz é a decisão. Vou fazer. Desculpa, gente, só mais um pouquinho. Vou fazer. Eu pensava, nem que eu morra, eu vou fazer. Não importa quanto tempo isso vai demorar, eu vou fazer. Então, para de ficar inventando desculpa, para de ficar botando pretexto e faz, né? Tem um comentário aqui. Boa tarde. Me fala se o workshop é dia 11. São 2 workshops. O dia 11/2 é o NCLEX New Generation. E dia 25/2, workshop da decisão Green Card. Por que eu botei o do NCLEX antes? Fiz diferente da outra turma. Porque quem tá já estudando pro NCLEX tá desesperado, tá confuso, não tá aprendendo nada, então eu coloquei antes. Então, quem vai fazer os 2, maravilha, faz o do NCLEX antes. Você vai compreender o que é a prova do NCLEX. Aí no outro workshop você vai entender o processo como um todo. A Evelyn tá falando, estou trabalhando em 2 empregos. Na madrugada, ao invés de descansar, estou estudando. Todo o tempo que tenho, estudo. Não tenho horas e horas em casa para estudar. Então, todo momento é momento. Quem quer, faz. Parabéns, Evelyn. Morro de orgulho de ver isso. Então o meu workshop é dia 25/2. Do processo 25/2. Sábado. Os 2 serão sábado, de manhã. Horário do Brasil, 8h30 da manhã. Eu aqui na Georgia, 6h30 da manhã. Eu vou ter que acordar lá para as 5 e pouco, para estar aqui arrumadinha, né? Tomar café para vir conversar com vocês. Serão mais ou menos umas 4 a 5 horas de aula. Porque eu sempre abro para perguntas. Eu não gosto de falar e virar as costas. Porque eu sei que às vezes a informação... A comunicação é quem fala e quem recebe, né? Às vezes eu posso não me expressar da melhor forma ou da forma que vocês entendam. Vocês precisam compreender, sair do workshop seguros que vocês compreenderam o conteúdo, tá? Então, se preparem para que vocês tenham esse acompanhamento. Vamos lá. Esse workshop vai ter sempre? Eu só vai fazer essa vez? Não. Essa já é a 2ª vez que eu faço da decisão Green Card e a 3ª vez que eu faço do NCLEX. Provavelmente eu terei outras turmas, sim, mas eu não tenho como antecipar para você a data, porque tudo depende da minha vida aqui, né? Eu não vivo disso, eu já falei isso para vocês, mas assim, o que eu cobro nesse workshop é um tip, uma coisa muito singela, realmente para ajudar vocês, porque esse conteúdo tem gente que cobra muito mais para passar esse conteúdo e nem passa todos os temas. Então, eu faço realmente para acelerar o processo de vocês, para que vocês tenham essa oportunidade, tá bom? Então, eu preciso priorizar o meu trabalho no hospital. Agora eu tô à noite, então preciso dormir no dia seguinte, né? Eu não consigo ainda ficar virada, nem pretendo, que eu acho que isso não faz bem. E também preciso priorizar aqui a vida em família. A gente gosta de viajar, passear. Eu não tenho como te falar quando vai ser. Provavelmente terão outras turmas sim. A Gabi já falou que leu a mensagem no WhatsApp. Se você quer informações melhores do workshop, me manda um WhatsApp. O meu link tá aqui na bio do Instagram. E aí eu vou te mandar uma mensagem padrão com todas as informações do workshop. E aí você lê e o que você tiver de dúvida, eu te esclareço por lá, tá bom? A Maria Emília tá falando assim, o inglês é meu maior calo, estou sofrendo para sair do zero. Eu vou te explicar uma coisa. Toda vez que a gente inicia uma tarefa nova, essa tarefa é muito desafiadora, seja ela qual for. Então, eu não sei se você tem filhos, mas quem tem o primeiro filho, tudo é uma sofrência no primeiro filho. No segundo filho você já tá de boa, você nem liga mais para certas coisas, você já segue a vida, né? Quando você muda de casa, nos primeiros dias é terrível, você precisa se habituar. Nos outros dias você já sabe como fazer. Estudar inglês é tipo isso. Nos primeiros dias você vai falar, meu Deus,
Principalmente se você olhar para o todo, você fala, eu não vou dar conta de aprender tudo isso. Mas você tem que entender que é tijolinho por tijolinho. Quanto mais você estudar, mais tijolinhos você vai ter na sua construção, né? Se você estudar pouco, você vai demorar muito para aprender tudo. Agora, se você pegar pra valer mesmo, estudar tipo todo dia, um pouco pelo menos, né? Vai 1 hora todo dia, em 1 ano você tem assim uma base excelente para você estudar para NCLEX e tudo. Então eu não sei nada de inglês. Se eu estudar todo dia por 1 ano, eu já consigo olhar para o NCLEX. Aí você vai precisar de mais uns 4 a 6 meses para estudar para o NCLEX, dependendo da sua disponibilidade de tempo, a sua vontade ali de investir tempo mesmo sentado estudando. Então em 1 ano e meio você tá com o seu inglês e com o seu NCLEX. Nossa, Angélica, 1 ano e meio. Ô, gente, uma mudança de vida desse tamanho, vocês acham que vai acontecer da noite pro dia? 1 ano e meio passa voando. Janeiro já foi. Daqui a pouco eu vou estar dando feliz 2024 aqui pra vocês. E vocês estão aí reclamando. 1 ano e meio é muita coisa. O tempo passa. Em 1 ano e meio você vem pra cá, muda a vida, né? 1 ano e meio você tá pronto pro NCLEX. Aí você vai fazer o processo migratório, tudo. Em 2 anos e meio, mais ou menos, do zero do inglês, você chega aqui nos Estados Unidos. A sua graduação demorou 4, 5 anos, você fez pós-graduação que não serviu de porcaria nenhuma. Quanta gente fez especialização de 1 ano e meio e não serviu pra nada? Mas eu trabalho na área, mas você não ganha nem um centavo a mais. Tem muito hospital que nem paga nada porque você é especialista. Você quer mudar de país, você quer vir morar nos Estados Unidos com green card, com tudo, tem que respeitar o tempo do processo. Mas a vida vai passar de todo jeito. Eu garanto pra vocês. O meu processo foi horrível, arrastado, cheio de problema, com pandemia. Errei em tudo que eu podia errar durante o processo, porque eu não tinha ninguém pra ir me orientando. E cheguei aqui, ó. Tava falando com a minha amiga Simone. Ela tá até na live aqui, que ela tá estudando. Deveria, pelo menos. Tô no pé dela. Falei pra ela, eu vou te largar. Não para de estudar. Segue a vida. Falei pra ela, o tempo passa. Ela acompanhou desde o começo da faculdade. A gente estudou junto, né? Quanta coisa aconteceu nesse tempo. Hoje eu me lasquei toda pra fazer o processo. Hoje eu tô aqui, né? Tô aqui há alguns meses. A sensação que eu tenho de estar aqui hoje vivendo essa vida é de liberdade. Vocês não sabem a paz que é. A paz de eu saber que o futuro da Esther tá muito encaminhado, que ela vai ter acesso à educação de primeira, assim, melhor educação que ela tiver, e dependendo dela vai ser a melhor das melhores, porque os bons alunos conseguem bolsa, né? Eu sempre fui boa aluna, então minha filha vai ser também, porque ela tem exemplo e eu vou estar no pé dela. Sei a importância, né? A segurança, saber que o meu salário vai cair no fim do mês, que eu vou pagar todas as minhas contas, que eu posso tá passando aqui um negócio de um hotel aqui bonito pra passear, eu posso ir, sabe? Não posso ir toda semana, mas posso ir. Não é aquele negócio que você vê no Brasil que você fala, isso não é pra mim, sabe? Então, a sensação que eu tenho hoje é de liberdade. Mas pra alcançar toda essa liberdade, teve um preço. Qual é o preço que você tá disposto a pagar, né? Tava falando nos stories pra quem viu aí, eu tava brava, é que tem gente que não quer, reclama da vida que tem, não faz nada pra mudar. Então a pessoa fica insuportável, porque quem tá em volta fala, cara, por que essa pessoa tá reclamando, não faz nada pra mudar? Né? A pessoa fica infeliz, amargurada, infernizando quem tá em volta, reclamando, mas não faz o que deve ser feito. Pra você deixar de ter essa vida, você vai ter que fazer alguma coisa. Eu tô te dando todo o caminho pra você saber o que fazer, entende? Angélica, você é sensacional, imagina. Vocês entenderão tudo e as dúvidas vocês vão sanar. A Evelyn tá falando que ela fez workshop. Então ela sabe, né, o tamanho disso. A validação é a ponta do iceberg. Tem muito assunto que você precisa saber do processo para tomar suas melhores decisões. Então, eu fico muito animada de compartilhar isso com vocês, porque é tanta coisa e é tão frustrante a gente ficar fazendo errado,
né? E as informações não são nítidas. Às vezes você entra no site, é difícil de achar. Então, se você já sabe onde ir, facilita demais. A Luana tá falando, seguindo seus conselhos e participando dos workshops. Em quanto tempo consigo validar o meu diploma? Depende da empresa que você vai escolher, mas vamos colocar no mínimo 3 meses. Já vi caso antes, mas vamos colocar um tempo bem ok, tá? No mínimo 3 meses a 1 ano, assim, vamos supor que... Eu tô falando a melhor e a pior hipótese, tá? Então, pode ser que demore. Se você tiver um monte de problema, pode ser que demore 1 ano, mas normalmente sai antes. Boa tarde, a Fabiana tá falando. Tenho interesse em me preparar para validar o meu diploma. A minha maior dificuldade é o inglês, pois não domino a língua. Me chamo Fabiana e quero fazer um curso, porém não sei qual entrar. Fabiana, apenas uma pequena porcentagem da população no Brasil fala inglês. Então, você não dominar a língua, você não é exceção, você é a regra, tá? Infelizmente, se a gente tivesse um ensino de inglês de verdade desde a primeira série, imagina a gente sairia do ensino médio tirando 120 no TOEFL e tirando 9 no IELTS, porque teria tido tempo de desenvolver. Só que o inglês que a gente tem é ridículo na escola, né? Não ensina nada além de algumas cores. Você tem que procurar um curso que você consiga pagar, porque tem todo tipo de curso de inglês. Um curso que não te prometa essas coisas ridículas. Fala inglês em 6 meses. 18 meses fluente ou seu dinheiro de volta. Isso tudo é palhaçada, tá? Então, prometeu demais, já fica esperto. Eu não acredito também num curso regular desses que tem em escola de inglês, porque demora 3, 4 anos. Então, eu acho que um meio termo bom seria você ter um professor de inglês 2 vezes por semana, um professor particular. Porque você vai pagar aí, depende, né? Mas vamos supor que você pague uns R$500 por mês. Tem que buscar os professores aí da sua redondeza, né? Online e tal. Vamos supor que você pague R$500 por mês, você tem 2 aulas por semana. Esse professor vai te acompanhar, vai acompanhar o seu ritmo. Então, você não fica naquela coisa da sala que uns têm mais facilidade, uns não levam a sério, nem estudam. Então, parece que eles têm mais dificuldade, mas eles não estão nem aí. E aí, o professor não consegue progredir com o assunto porque tem que levar a turma toda, né? Na sala de aula acontece isso. Quando você lida com um professor particular, o professor te dá o caminho e você bota o ritmo. Então, por exemplo, está estudando verbos irregulares. Ele vai te dar uma tabela. Pega aquela tabela e formula um monte de frases com aqueles exercícios, né? Para você praticar. Na próxima aula, você vai falar, eu fiz essa frase, essa frase, essa frase. Então, você buscou o assunto, você escreveu, você já internalizou, você vai praticar com o seu professor. Aí, seu professor vai falar, uau, ele vai ver que aquilo já entrou para você. Vamos estudar sobre o modal verb. Can, could, should, would, tudo isso. Então, o professor vai te dar o caminho, olha, eu vou te ensinar o que é um modal verb, tem esses aqui. Aí cabe você pegar fora da classe e praticar bastante, entendeu? Gravar áudios com os exercícios, escrever. E aí, você na outra aula devolve para o seu professor. Ele vai falar, nossa, já entendeu, e segue. Então, por isso que um professor particular pode ser mais vantajoso. Vai no Telegram, se você não tiver nenhuma indicação, e bota lá. Gente, preciso de um professor particular de inglês nível básico. Porque tem um monte de gente fazendo. As professoras que eu costumo indicar, elas já nem têm mais horário. Porque são poucas, né? Para um público muito grande. Então, no Telegram você vai conseguir achar. Aí tem a plataforma do Ensino High, que eu sempre oriento, mas eles não pegam quem tá no 0 do inglês. Então, precisa estar já caminhando para o intermediário, porque daí você vai estudar inglês já voltado para a prova de proficiência. É maravilhoso, eu fiz lá e eu amo. Inclusive, eu vou voltar a fazer as aulas. Já conversei com o Caio, que eu preciso melhorar em algumas coisas. Várias, né? Lá. Ela tá falando que tem uma filhinha de 10 anos e é mãe solo. Está confiante
Eu também uso cada segundo de folga, vai dar tudo certo. Você tem aí um ótimo propósito para dar sequência no seu processo, que é a sua menina, né? Você não quer que ela tenha as mesmas experiências que você teve, você sempre quer que seu filho vá melhor, né? Ainda que eu tenha tido uma infância muito boa, eu quero que a Esther tenha mais. Eu quero que ela... Eu já falei isso aqui, né? A Bíblia diz que os filhos são como uma flecha que você lança. Então, para você lançar uma flecha, você tem que esticar, você tem que sacrificar, você tem que fazer um esforço. Então, a minha intenção é que eu faça o maior esforço possível para lançar minha flecha, que é a Esther, para que ela chegue mais longe do que eu cheguei. Então, eu quero que ela tenha acesso a coisas que eu não tive. Esse era o maior propósito do meu processo. Então, cada um sabe o seu. Quem é mãe provavelmente consiga compreender isso, né? A Ana tá falando. Ana Gabriela, para quem ainda está na faculdade, esse cronograma em 1 ano e meio dá super certo, porque a época da faculdade é uma época que a gente não tem dinheiro, mas às vezes tem tempo, né? Nem todo mundo que tá na faculdade tá trabalhando. Você já tá no ritmo de estudar, isso favorece demais, porque quando a gente já sai da faculdade, já tá trabalhando, você perde esse pique de estudar. Vocês que estão na universidade estão ali, né? Se não estão, deveriam estar, né? No pique de estudar. Então, estudem, para quando você estiver no último semestre da sua faculdade, você já tá pronto para fazer, de repente, até a sua prova de proficiência. Imagina você validar já com a prova de proficiência e só vai fazer o NCLEX, acabou. Meu Deus. Então, inclusive, você que tá na faculdade, me chama no direct que eu tenho um assunto para falar com quem está cursando a faculdade. Pode interessar vocês aí, pode ser muito bom para vocês. Vamos lá. É exatamente o tempo que falta para eu me formar, então bora estudar. A Evelyn tá falando, gente, eu era um zero à esquerda no inglês, mas o professor particular para mim foi a melhor coisa que eu fiz. Você progride demais. Olha aí, testemunhando o que eu acabei de falar, porque você vai no seu ritmo. Aí depende de você, né, gente? Se você bota gasolina nesse casca, vai lá. Agora, se você quiser só assistir às aulas, aí esse processo é para quem tem sangue nas veias, tá? Pessoa preguiçosa, pessoa vitimista, pessoa que fica arrumando pretexto para não fazer as coisas, não dá conta desse processo, porque depende de você, depende da sua vontade, depende da sua resiliência. Então é para quem toma um Red Bull aí, minha gente, acorda, vamos viver. A Camila diz, se serve de consolo, eu vou começar meu curso de enfermagem com 30 anos, o foco é emigrar, se Deus quiser. Angélica não solta minha mão. Que coisa linda. Olha só, 30 anos, você vai se formar com 35. Com 37, se você já fizer na universidade a parte do inglês, com 37 você tá aqui, minha filha. Eu cheguei aqui com 40, aí fiz 41 aqui. Então você tá muito no lucro, tá ótimo, isso não é tarde. Quem me dera ter feito antes. Eu demorei para virar a chave, apesar de saber do processo, eu achava que não era para mim, eu achava que era difícil, eu tava meio que felizinha com a vida que eu tava tendo no Brasil. Tem uma coisa que chama assim, algema de ouro, vocês já ouviram falar? Põe aí alguém se já ouviu falar essa expressão. A algema de ouro é quando você tem um trabalho bom, que te paga bem dentro da sua cabeça, né? Aquele bem dentro da situação prévia que você tinha. E aí você fala, eu não posso largar isso aqui por nada. Então, eu tive minha algema de ouro, porque eu tinha uma vida difícil. E aí, quando eu entrei no São Luís, assim que eu me formei, nossa! Eu falei, agora eu tô bem na fita. Só que conforme você muda o seu padrão, aí você consegue, tipo, você sobe um degrau, você consegue enxergar o próximo, né? Eu demorei para enxergar o próximo, eu demorei para dar aquela engrenada, porque aquilo ali já era tão demais para mim que eu fiquei na algema de ouro ali por bastante tempo. Até um dia que eu entendi que aquilo ali não era para a vida toda e eu consegui dar esse passo além. Então avalia aí se você tá numa algema de ouro. Às vezes você tá preso numa coisa que você pode ir muito além.
Sebastião tá falando. Olá, boa tarde. Quer cursar uma faculdade particular? Quem cursar uma faculdade particular consegue? Sim! Toda faculdade reconhecida pelo MEC tem um mínimo de horas adequadas para fazer o processo, tá bom? Não existe um enfermeiro brasileiro que não tenha horas suficientes para fazer a validação. Fica em paz. Porque ainda que a sua grade seja um pouco diferente da grade do colega, existem alguns assuntos que são base para uma universidade abrir o curso de enfermagem, né? E para ter a aprovação do Ministério da Educação precisa ter essa base. E essa base é mais do que suficiente para as horas que a gente precisa para a validação, tá bom? A Ana já estava respondendo que o Sebastião consegue. Fique em paz. Eu fiz universidade particular, inclusive eu pago até hoje, vocês sabiam? Eu fiz a faculdade 2004, 2005, 2006, 2007. Hoje é 2022, eu tô pagando essa desgrama ainda. Por quê? Porque na época da faculdade eu não tinha condição nenhuma. E eu fui fazendo uma dívida. E eu fui fazendo um rolo. E era vendendo almoço pra pagar a janta. Pra comer na janta. Sei lá, vocês entenderam. E aí, quando eu terminei da faculdade, eu tinha o meu diploma e uma bucha. E aí, eu tive que fazer acordo com o jurídico da faculdade para eu conseguir acertar. Só que eles queriam parcelas altas. Aí eu assinava o negócio lá que eu ia pagar e não dava conta. E aí eu tinha que refazer o acordo, enfim. Aí passava um tempo sem pagar, até me organizar. Olha, a vida não foi fácil, eu não tinha muito manejo de lidar com dinheiro também. E aí foi difícil, sabe? Aí um certo dia eu consegui um acordo melhor lá, eles viram que não tinha como cobrar muito. E aí eu pago um pouquinho todo mês, mas ainda pago isso. Hoje em dia nem sinto, hoje em dia não é mais um peso pra mim, mas principalmente no começo, porque tudo bem, eu arrumei um bom emprego, mas eu tinha toda uma vida pra estruturar. Não, como eu falei pra vocês, não tinha muito manejo pra lidar com dinheiro, foi difícil. Então essa coisa se arrastou. Angélica, você se arrepende? Não, nem um dia da minha vida. Graças a Deus que eu fiz a faculdade, porque se eu olhasse para as circunstâncias, eu jamais faria, jamais. Não tinha apoio, não tinha perspectiva, não tinha dinheiro, eu tinha vontade de melhorar a vida e eu vi que a faculdade de enfermagem poderia ser esse caminho. E eu fiz e consegui me formar. Foi muito difícil. Estudava e trabalhava, o dinheiro nunca dava. Ai, foi duro. Mas mudou minha vida. Assim, a faculdade, tanto que quando eu terminei o curso, eu já tinha um dos melhores empregos possíveis para um recém-formado. Então, apesar de ter sido esse rolo que eu arrumei essa bucha para pagar, faria de novo fácil. Olha, um amigão nosso, Luiz Cristoni, entrou aqui. Um beijo, Cristoni, um beijo pros seus filhos, pra sua esposa. A gente tá morrendo de saudade. Logo, logo a gente vai ver vocês aí. Cai nessa do milagre dos 6 meses. Angélica, quem você fez inglês? Eu fiz inglês muito atrapalhado, porque eu não tinha nenhum conhecimento dessa metodologia, das necessidades. Eu caí todas essas enrascadas aí. O meu inglês engrenou quando eu já tinha feito todo o módulo básico na escola, o que me arrastou por 9 meses quase na escola. E aí eu peguei uma professora da escola, que era a minha única referência, e falei assim, isso aqui não tá dando pra mim. Eu tenho pressa, eu preciso aprender. E você não quer me dar aula particular? Quanto é? E aí meio que o valor que ela me cobrava particular para ter 2 aulas por semana era o valor do curso, então foi muito melhor. Aí minha vida mudou, aí engrenou bastante. Aí eu nunca mais fiz nada em escola, eu só fiz professor particular. Nessa época eu ia na casa dela, a Ilka, uma professora lá de Santos, uma querida que eu tenho muito amor, e teve vez de eu chorar na mesa dela, assim. Porque tem vezes que o negócio não entra, e a pressa, a urgência, a autocobrança. Então ela era minha professora e minha terapeuta, uma pessoa linda, querida, que me recebia em casa, assim, me ajudou muito. E depois, quando já tinha dado, assim, com ela, porque tem momentos que você precisa de um renovo. Aí eu fui fazer aulas na Ensino High, e aí sempre com professor particular.
Eu acho que é a melhor saída. Vamos ver aqui as perguntas. Minha CES é válida até 22/2. Tem alguma forma de prorrogar? Tem. Você vai ter que pagar uma taxa lá e acho que daí vale por mais um ano. Eu tive que fazer isso. A minha CES expirou, aí eu só paguei e tive que mandar algum documento de novo, que eu não lembro qual foi. E aí eles reemitiram. Que sacanagem, né? Essa live vai ficar gravada, sim, todas lá no nosso canal do YouTube, Enfermeiros Rumo ao Zéu. É o mesmo nome aqui do Insta. Não faz nada, não, se tiver preguiça. Ai, gente, a preguiça é uma desgraça na vida da pessoa, porque ela fica ali preguiçosa, amarrado, vendo os outros progredindo e a pessoa fica ali reclamando da vida, não conquista nada, né? Quem não nasceu herdeiro, já era. Bora trabalhar. Enviei mensagem para a Ra e eles não responderam. Será que ainda estão atendendo? Tem a questão do fuso horário, porque eles estão em Portugal. E eu posso mandar uma mensagem para ver se aconteceu alguma coisa, né? O WhatsApp é fogo. Clonaram meu WhatsApp, vocês lembram? Eu não sei se aconteceu alguma coisa com eles, mas eu posso perguntar. É bem desafiador. Esse processo é muito desafiador, mas ele é muito possível também. A diferença de quem consegue e quem não consegue é simplesmente quem deixa pra lá, desiste, sabe? Muda o foco e vai viver outra coisa. Para quem ainda está cursando, é preciso ter no mínimo de horas no curso para conseguir validar? É o que eu estava explicando anteriormente. Se você faz uma faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação, você vai conseguir. Não fique preocupado com isso. Talvez seja a coisa mais desafiadora da nossa profissão. Enfermeiro no Brasil é tenso, né, gente? A gente trabalha muito, muitas horas em pé, é muito desgaste físico e mental, pouco reconhecimento no dia a dia, muita cobrança e pouco reconhecimento com dinheiro no bolso. Então, ao longo do tempo, você fica muito desgastado. Tenho 28 anos e quero ir logo. É, lógico, quanto antes vier, melhor. Eu também trabalho no São Luís, Unidade Morumbi, atuo na área de SADT. Eu trabalhava no Itaim, no centro obstétrico, foi uma experiência incrível. Por isso que eu falo, foi minha algema de ouro, porque ali eu tinha um salário incrível, era um ambiente muito bom de trabalhar, assim, porque tinha equipamentos, era um dos melhores hospitais, né? Conhecia equipes muito bacanas, tudo, aprendia muito, me tornei uma enfermeira muito boa, inclusive com o currículo que eu arrumava emprego onde queria, por trabalhar lá, né? Mas trabalhava muito e muito estressante. Então, aí eu falei assim, eu não vou querer isso aqui pra minha vida toda, não. Vendo um monte de gente ficando com depressão, gente afastando, gente assim, eu falei, isso aqui é maravilhoso pra agora, pro meu futuro, não. Então, tem que ter esse olhar, né, gente? Eu estou estudando pelo Saunders. Por enquanto comecei a trabalhar. Me formei recente. Se você conseguir um emprego como enfermeira, maravilhoso. Se você não conseguir, você vai arrumar as vagas de quem não tem experiência. O importante é você ver. Muito obrigada pela sua dica. A enfermeira do hospital que eu trabalho passou na prova do NCLEX e está me estimulando muito. Gente, tá tão comum alguém que conhece alguém que fez o processo. Isso não era assim, tá? Inclusive, a agenda do NCLEX antes era facinho você conseguir data. Você entrava lá no site, tinha várias opções. Ah, eu não quero essa semana, quero na outra, não quero esse dia, quero no outro. Agora, vai ver a agenda do NCLEX. Tá assim, ó, lotada. Para você conseguir uma data, já tá bem desafiador. Isso é ruim para quem tá marcando, mas me alegra demais, porque definitivamente essa oportunidade para os enfermeiros brasileiros tá aí, tá posta. Apesar de muita gente não saber ainda, muita gente já sabe. Eu peço que vocês divulguem, porque eu acho que todo mundo merece saber que existe uma chance, né? Ai, gente, desculpe. Tá eu e a Esther, aí à noite uma tosse, outra tosse. Ela tem uma semana. Te adicionei através dela. Vou procurar um professor. Manda ver. A Ana tá falando 2023. Já virou ano, Angélica.
Eu tô confusa. Vocês me ajudam. Ai, gente. Você tem parceria ou indica algum curso de inglês? Eu indico a Ensino High, porque eu fiz lá. E eu tenho muito carinho, inclusive pelo Caio, que é o dono da plataforma, que na época que eu estudava, eu tinha aulas com ele. Antes do meu TOEFL, eu fiz um esquenta com ele, que liga para treinar antes, assim, lá no lugar da prova, né? Ele me acompanhou no meu desenvolvimento do IELTS também, ele que fazia as avaliações na época. Eu acho que cresceu bastante a plataforma também, então não sei se ele pessoalmente tá ali todo o tempo, mas eu fiz aulas com a Lola, que é uma querida, assim, que eu tenho amor, com a Carol, que é uma professora que você tem que estar com o cérebro acelerado para você dar conta dela. Ela é muito precisa, muito rápida na correção. Então, assim, eu indico porque eu realmente fui muito feliz ali. Muito desafiada, mas tive um bom desenvolvimento, sabe? Então, é a plataforma que eu ensino. Eu vou confirmar o contato deles para poder passar para vocês, que alguém falou que eles não atenderam, então não sei se deu algum problema. Ele está falando algema de ouro. Gente. Às vezes a gente fica, né? Desmarquei meu NCLEX porque dei uma amarelada. Quando fui remarcar, só tinha data para antes da minha, me lasquei. Viu? Tô falando, gente. A Rai não responde o WhatsApp e também não responde os e-mails. What's going on? Vou conversar com ele, tá? Existe uma outra forma de entrar em contato com a Rai? Sempre foi por telefone, eu vou falar com ele. Com o Caio, eu tenho o contato dele, vou... Se ele não me atender, morreu, né, gente? Eu não sei. Sempre tive muita facilidade de conversar. Faz uns dias que eu não falo, mas eu vou... Pode deixar, vou ver isso. Aí eu deixo nos stories. Conhece alguma enfermeira que foi para Nevada ou Arizona? Minha mãe mora na Califórnia e fica mais próximo para eu vê-la. O Marlon está na Califórnia, acho que ele está perto de San Diego. Não é nada fácil o processo da Califórnia. Segue Marlon Miranda, que ele sempre conta as coisas da Califórnia. Consome o conteúdo do Instagram dele, que ele fala bastante nas lives, tudo. É bem difícil, mas se você tá... É mais difícil, mas se você tá disposto, enfim. Arizona, não, nunca ouvi falar. Bom, respondi as perguntas. Se tiver alguém aí que tem uma experiência que queira dividir com o pessoal, eu tenho mais uns 30 minutinhos aqui. Então eu tô refazendo todo o... a Luciana entrou, tô pra fazer live com ela, hein? Você tá de boa, Lu? Boa tarde, Lu. Se você tiver de boa aí, vamos conversar. Para quem planeja ter 2 filhos, o que você sugere? Brasil ou Estados Unidos? Qual é a sua idade, minha querida? Tudo depende da sua urgência, né? No meu caso, eu tive a Esther com 37. Eu não podia esperar eu chegar aqui para ter, porque, né, já tava assim. Agora, depende da sua urgência. Depende se você já tem um... Depende. Pensa na questão biológica, porque mulher tem isso, né? Eu conheço gente que teve filho com 40 e poucos anos. Também conheço várias, né? Trabalho com obstetrícia, mas quanto antes melhor, né, gente? Os riscos são menores, enfim. Principalmente uma gestação de risco num país diferente, sem rede de apoio. Foi bom eu ter tido a Esther no Brasil. Tive a minha licença do trabalho, pedi demissão na sequência, então fiquei com ela até ela ter uns 10 meses, assim, por aí. Aí depois eu fui trabalhei alguns meses, mas daí a gente viu que não compensava muito, acabei saindo de novo para estudar, e assim foi a vida. Depois voltei a trabalhar, foi muito bom ter tido a Esther no Brasil, porque eu pude realmente ficar com ela. Aqui você vai ter um tempinho bem reduzido de licença, essas coisas. Mas se você for nova, você vem, arruma sua vida, se organize e aí planeja com calma, porque todo mundo tem filho aqui, né, gente? Aliás, as pessoas não têm um filho aqui, não. Tem 2, 3, tem filho à vontade. O que você indica fazer NCLEX? Não, peraí, deixa eu ler direito. Você indica fazer NCLEX até o fim de março? Qual a sua opinião?
Ué, se você tá pronta para fazer NCLEX, faz. Se for por conta do New Generation, não precisa se desesperar. No workshop eu vou te ensinar detalhadamente essa mudança e você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças, desde que você saiba do que tá lidando, né? Faz o workshop do NCLEX para você entender melhor. Se você tá pronta, faz. Se tá pronto, tem que fazer o quanto antes. Agora, se tá pensando por conta da mudança e de repente fazer sem tá pronto, não recomendo. NCLEX não dá para ter sorte, tá, gente? NCLEX é prova de conhecimento, raciocínio crítico e fundamentos de enfermagem. Você irá fazer workshops? Se for, eu quero participar, pois entrei após ter iniciado a sua live. Sim, Fabiana, vai na minha bio aqui do Instagram, tem um link do meu WhatsApp. Me manda uma mensagem com seu nome e eu vou te mandar uma mensagem padrão falando do workshop e aí lá eu esclareço as suas dúvidas, tá bom? Sim, o workshop tá chegando e eu tô revendo o material. Ai, gente, eu amo. Eu amo. Pensei até em fazer em pé. Acho que eu nem vou ficar sentada, porque eu fico muito animada. Eu acho que eu preciso me movimentar. Tô preparando aqui, tô comprando equipamentos, melhorar a iluminação, porque 6:30 da manhã tá difícil, porque aqui é noite. Então, às vezes fica meio escuro, eu tô pensando. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, então tô trabalhando nisso. Precisei vir para os Estados Unidos e precisei largar a minha universidade no Brasil. Compensa terminar a universidade no Brasil ou recomeçar no ZEWA? Muitos aspectos aí. Você veio para os Estados Unidos como? Né? Se você veio legalizado, se você consegue pegar um financiamento do governo para você terminar a sua universidade aqui, você tem condições de bancar, o ensino aqui é caríssimo. Principalmente para quem não tem green card, né, que vai precisar pagar do bolso. Se você tem green card, você consegue um financiamento. Então, depende da sua situação aqui. Se a sua situação aqui não for favorável, compensa muito você voltar para o Brasil e vai estudando inglês, termina a universidade e em poucos anos você tá aqui de volta, ó, bonita, é mulher, né? Bonita na fita, com green cardzão no bolso, com emprego garantido, então vale. Eu conheço a Gabi, já fiz live com ela, uma querida, uma menina assim que é um orgulho. Ela era au pair aqui nos Estados Unidos e quando veio pra cá era enfermeira no Brasil. Então ela veio como au pair para aprender inglês, fez o processo estando aqui, tudo. Só que o programa de au pair dela tava acabando, ela, para não ficar ilegal, para não fazer nada errado, voltou pro Brasil, fez lá todo o processo imigratório, estando no Brasil, e já está de volta. Já a Gabi tá de volta. Então, vale muito a pena, às vezes, você dar um passo para trás para dar 2 para frente. Nunca façam nada errado. Não fiquem ilegais, não se precipitem, não tem jeitinho. O green card é uma coisa muito preciosa para perder, né? Para quem tem inglês B1, fazer o novo NCLEX me parece mais difícil por conta da interpretação. O que você acha? Acho que você está errada. O NCLEX é uma prova de interpretação independente se é o NCLEX atual ou o New Generation. O seu inglês é B1, você precisa estudar o livro. Todo mundo precisa estudar os fundamentos, que é o livro. Mas se você tem um inglês ainda mais fraquinho, você precisa mais ainda estudar o livro, porque enquanto você estuda para o NCLEX, você desenvolve o seu inglês. Então... Desculpa, gente. Então, enquanto você desenvolve o seu inglês, você aprende sobre o NCLEX, você, na hora de fazer a prova, provavelmente você já não vai ser mais B1, pelo menos não na leitura, né? Você vai ter mais condições de interpretar. Se é o NCLEX atual ou o NCLEX New Generation, não muda nada. Depende da sua preparação. B1 precisa desenvolver o inglês, ler bastante e ter facilidade. Se você entende bem o que você está lendo, tudo bem. No workshop eu vou colocar os exemplos das questões novas. Vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, eu vou ensinar como responder, como olhar para essa questão. Então, não acho que vai ser mais difícil, não.
Sabe por que parece mais difícil? Porque a gente não sabe do que se trata. Então a gente, super valoriza, né? Mas não é, não é. Agora que eu sei do que se trata, eu vejo que não é. Perdi a resposta sobre o segundo filho. O que ela respondeu? De ter o filho aqui. Depende da sua idade, da sua urgência biológica, né? E você vir pra cá, a sua rede de apoio. Em geral, acho que foi isso que eu falei. Se eu falei alguma coisa diferente e eu não tô lembrando, ajuda aí, pessoal. Bom, tem alguém aí que quer entrar, bater um papo, contar uma experiência, motivar esse povo, contar as ciladas do processo? Vocês são muito envergonhados, gente. Eu vou finalizar aqui todos os slides, né? Eu ia fazer um vídeo explicando o passo a passo da validação, mas eu não gosto de vídeo. Eu prefiro fazer ao vivo. Eu acho que eu vou melhor, assim, desempenho melhor. Então, eu tô fazendo só um enredo do que eu preciso falar pra vocês, o que preencher, o que não preencher, tarará. E aí, no workshop, eu não vou, fazer um vídeo, lançar um vídeo, eu vou explicar pra vocês. Eu acho que fica mais interessante. Muita gente tá me pedindo pra fazer workshop gravado, porque não consegue adequar as escalas. Eu entendo a necessidade de vocês, mas eu acho que perde demais no gravado. Porque o gravado é uma coisa, assim, estática. Eu vou passar uma informação e já era. Em comparação com o workshop, que é uma aula, principalmente sendo uma aula interativa, que eu vou dando a oportunidade de vocês fazerem as perguntas pertinentes àquele assunto, né? Ela é uma aula dinâmica, então muitas vezes eu consigo trazer algum detalhe que nem estava na minha cabeça, ou então eu explico de uma outra maneira alguma coisa que você não entendeu e aí fica mais claro, porque a minha intenção não é jogar informação e virar as costas, porque informação tem na internet. Se vocês forem procurar, vocês tiverem boa vontade, vocês acham as informações assim espalhadas, mas elas ficam confusas. Então, o meu propósito é fazer vocês realmente entenderem do assunto. Não tem como a pessoa não entender, só se ela não prestou atenção, né? Um negócio gravado, eu acho que ele não vai cumprir o propósito que eu quero. Seria uma coisa assim para ganhar dinheiro, sabe? Tipo, assistir lá, definitivamente não é isso que eu quero. Se eu achar uma maneira de gravar tendo essa riqueza de conteúdo que eu me proponho a passar, pode ser que eu mude de ideia. Mas hoje eu acho que fica pobre, sabe? Fica pobre eu gravar. Não é esse propósito. Porque o propósito não é pegar o seu dinheiro, falar qualquer coisa e te largar para trás. É fazer você entender o processo e fazer você se encorajar a fazer. Entende? Então é isso. 2 horas da tarde aqui. Vou guardar minhas coisas do Walmart que chegaram. Vou descansar um pouquinho. 4 horas o Eliel chega do trabalho e a gente vai sair para comprar esses equipamentos que eu falei. Quero que vocês entendam definitivamente que a validação ela é importante, mas não é ela que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você sentar essa bunda na cadeira e estudar. Vai estudar, minha filha, meu filho, que não vai ter milagre. Não vai ter um chip que vai ser implantado na sua cabeça e você vai aprender da noite pro dia. Eu tô aqui, já tô trabalhando, tô indo bem e todo dia é um desafio. Você tá pronto para viver novos desafios e novas alegrias e uma vida novinha? Se você tá pronto, eu tô pronta a te ajudar. Então fiquem com Deus, tenham um excelente dia de terça-feira e amanhã eu volto aqui pra gente falar mais. Beijo!